preparemos nosso coração para ouvir Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus, em Cristo. Pois antes do início do mundo, Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele decidiu de antemão que seríamos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado, no qual temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que o Pai fez transbordar sobre nós, com toda sabedoria e inteligência. Ele nos revelou, assim, o mistério de sua vontade, segundo sua benevolência, que por si mesmo havia planejado. Plano de levar à plenitude os tempos, reunindo todas as coisas sob uma cabeça, Cristo, tanto as coisas celestes quanto as terrestres. Em Cristo também nós somos feitos herança de Deus, conforme o projeto desse Deus que tudo realiza segundo o propósito de sua vontade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vocês ouviram, que coisa mais linda esse trecho, né? Dos Efésios. Às vezes a gente não tem o mesmo, né? Às vezes não para muito para pensar sobre isso. Mas Deus, Ele fez um plano, né? Glorioso. E a gente às vezes não tem essa dimensão do que Ele fez para nós. Ele abençoou com toda a bênção. Fala o Salmo, né? Abençoou com toda a bênção. Então, com toda, Ele deu tudo. Todas as bênçãos possíveis Ele deu. Ele não tem mais bênção para dar para nós, Ele deu tudo. Olha, outra parte que fala de quanta coisa Ele nos deu. Ele deu toda a bênção. Ele deu seu próprio filho. Ele deu seu filho para resgatar nossos pecados. Ele deixou seu filho morrer numa cruz por nós. Outra coisa linda, ele nos escolheu antes da criação do mundo. Antes que mar, que terra fosse criado, ele já tinha escolhido a gente. Olha que amor lindo, gente, e grande. Ele deu, então, toda a bênção possível. Ele deu o seu próprio filho que morreu por nós. Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Ele também predestinou a sermos filhos. Olha que coisa linda. Sermos filhos de Deus. E pelo seu sangue, nós somos libertados. Ele morreu numa cruz por nós, pelos nossos pecados. Outra coisa que ele nos deu, através do Cristo, as nossas faltas foram perdoadas. Nós temos essa chance de ser perdoado, de voltar para o convívio de Deus, pelo sangue derramado de Cristo na cruz por nós. E fora isso, ele nos transbordou, né? Com a sua sabedoria, com a sua inteligência. Nós somos racionais, nós temos inteligência, nós sabemos discernir as coisas.
Isso é de Deus. E olha ainda, marcado pelo selo do Espírito Santo. Ele nos marcou com o selo do Espírito Santo. Ele marcou esse selo do Espírito Santo. Nós recebemos o nosso batismo e a gente passa a fazer parte desse povo de Deus, desse, né, o proprietário, né, de rebanho da agropecuária marca seu gado com sua marca. Deus nos marcou com o selo do Espírito Santo. Nós somos marcados para sempre. Porque nós somos de Deus, somos criaturas dele. E ele revelou para a gente também o mistério da sua vontade. Ele contou para nós o que é que a gente tem que fazer para viver bem, para a gente alcançar o céu, para a gente estar junto de seu Pai. Ele mostrou isso vivendo aqui no meio de nós. Ele nos amou, porque Cristo não quer que ninguém se perca. O Pai que fala, todos aqueles, né, que o Pai me deu, Ele não quer que eu perca ninguém. E, além de tudo isso que eu já falei, Ele ainda nos transformou em herdeiros. Nós somos herdeiros do reino de Deus, né? Olha que coisa linda. Nosso batismo, né? A gente recebe, nós passamos a ser rei, profeta e sacerdote. Rei, nós participamos do reinado de Cristo, nós somos seus herdeiros. Vocês tinham dimensão disso? Vocês têm consciência das coisas que Deus fez na nossa vida, que Ele faz na nossa vida? Que Ele nos acumula de bênção a todo instante, a toda hora. Muitas vezes a gente não entende porque não aconteceu como a gente queria, acha que Ele está longe de nós, mas às vezes Ele está cuidando, porque aquilo é o melhor para nós. É se colocar na presença de Deus, na mão de Deus e confiar. Né? Se jogar mesmo, confiança na mão do Pai, porque tudo de bom Ele vai fazer na minha vida. Mas para isso eu tenho que viver como Ele me ensinou. Eu tenho que seguir os passos dele. Porque assim eu vou alcançar esse céu, né, que a gente vive para isso. E eu estando no convívio de Deus, longe do pecado, e por isso, né, Ele instituiu também a confissão, que é para o perdão dos pecados. Então, eu estando longe do pecado, Cristo faz morada no meu coração. Ele está comigo todo minuto da minha vida. E o demônio vai ficar muito longe, porque onde Cristo reina, não cabe ele. Né? Isso aí é muito bonito. Pense nisso, meus irmãos. Vai vendo a honra que nós tivemos como filhos. Ele não precisava de nós, mas contou com nós, fez parte do seu reino, fez parte da sua família. Hoje nós somos filhos. Nós temos uma mãe, deu a mãe também para ser nossa mãe. Ele deu tudo. E às vezes a gente não tem consciência e faz coisas horríveis. Pense nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Chama viva da minha esperança, este canto suma para ti, Senhor eterno de infinita vida.
vamos meditar mais um trecho, né, do livro O Diálogo, de Santa Catarina de Sena. Nesse livro, é o próprio Deus falando com Santa Catarina. E ele disse assim, olha, meus servidores não sofrem, porque se despojaram da vontade própria e se revestiram da minha. Olha o que eu acabei de falar. Quem está com Deus, quem assume Ele na sua vida, né, despoja de tudo que é ruim, tudo que é vontade própria e reveste, né, de Jesus. Eles vivem contentes, sente minha presença em suas almas. Não tenha nem dúvida, quem vive com Jesus não vive na tristeza. Jesus é alegria. Jesus é amor. Então, quem tem Jesus, vive com Jesus, sente a presença dele e transmite esse Jesus que está dentro de você para outras pessoas. Mesmo que possuíssem o mundo inteiro, não seriam felizes se eu estivesse ausente. Isso é fato. As realidades terrenas são menores que o homem. Para ele, foram criadas, não vice-versa. Por tal motivo, os bens materiais não satisfazem. E é verdade, a gente vê muitas pessoas, né, que têm muito dinheiro, são ricos, têm tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não é feliz. Vive triste. O dinheiro é necessário, mas não que a gente seja escravo dele. O dinheiro foi feito para servir o homem, e não o homem ao dinheiro. Mas muitos fazem do dinheiro a sua realidade, o seu Deus. É isso que ele condena. Por tal motivo, não, somente eu sou capaz de saciar o homem. Já os infelizes pecadores, como cegos, afadigam-se continuamente à procura de uma felicidade fora de mim. Não tem, né? Felicidade, se a gente não tiver Deus em nossas vidas, ela não existe. Você pode ter todo o bem material que você precisa, né? Tudo aquilo, todo mundo te obedecer à sua volta, mas vai estar sempre um vazio dentro de você, porque é a falta de Deus na tua vida. Porque quem não tem Deus sofre. Qualquer probleminha que aparece, não tem essa mão de pai para segurar. Não tem a quem recorrer. É um órfão. Então, meu irmão, pense nisso. As riquezas do mundo, fica tudo aqui. As verdadeiras riquezas é aquela que o dinheiro não compra. Queres saber como sofrem? Quando alguém perde algo com que se identificara, seu apego faz sofrer. É isso mesmo. Quando, às vezes, a pessoa, né, tem um cavalo de raça, uma fazenda que ele ama e perde essa fazenda. Ele vai sofrer muito, porque é ali que ele botava o seu valor, o seu amor, né, o seu bem maior. E isso acontece com os pecadores, identificados por vários modos com os bens materiais. Eles se materializam. E é assim mesmo, quando pessoas ficam muito apegadas só aos bens materiais, dinheiro, né, acha que o dinheiro basta, tudo compra, não precisa de família, não precisa de amigo, não precisa de Deus. Esse é um pecador que vai sofrer muito, né, por estar longe de Deus, porque na hora que ele buscar, na menor dificuldade, ele não vai encontrar ninguém, porque ele se materializou, viveu a troco das coisas da terra. E aqui na terra nós somos filhos de Deus,
e buscamos as coisas celestes. Amém? Amém. Amém.